Número 3 é Esmirna, confessante e mártir. A igreja em Esmirna era confessional e mártir, professando a Cristo, demonstrava estar disposta a sustentar-lhe o testemunho até o fim. Sua fidelidade ao Senhor era inegociável. Como está a nossa confissão nesses tempos difíceis e trabalhosos? Hoje, por exemplo, nós podemos notar que muitas pessoas vivem como se não fossem cristãos. Às vezes, dentro de uma empresa, existem pessoas que negam a sua fé, que não são conhecidos como cristãos. Em universidades, é uma coisa terrível para se conseguir fazer um trabalho ali dentro, achar alguém para ajudar, porque a maioria dos cristãos, quando chegam à faculdade, eles se escondem, não são reconhecidos como cristãos, estão negando a sua fé. Então tem muito cristão dentro da igreja hoje, com o nome de cristão, mas negando a sua fé, por causa de um emprego, por causa de uma posição social. Então em toda a sociedade nós encontramos isso, infelizmente. Mas esses cristãos aqui são exemplo para todos os cristãos de todas as épocas. Eles foram capazes de dar as suas vidas por amor a Cristo, por amor a Deus. Foram fiéis até o fim. Na parte 2 aí nós temos a apresentação do missivista. A uma igreja ameaçada no tempo, apresenta-se Jesus como a própria eternidade. Isto diz o primeiro e último, que foi morto e reviveu. Apocalipse 2,8. Nem a morte pode separar-nos do amor de Deus. Romanos 8,35. Então aquela igreja que era ameaçada de morte, Jesus se apresenta ali como o primeiro e último, o alfa e o ômega. Jesus é aquele que, ali no início da criação humana, estava ali. Quando Deus diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, Jesus estava ali. Porque Jesus é o verbo de Deus, a palavra de Deus. Então Jesus estava ali na criação do ser humano. E aqui ele fala como primeiro e último, também significando que ele é aquele que veio para dar vida eterna, aquele que foi o primeiro filho de Deus. Então ele foi o unigênito de Deus, o primeiro filho de Deus. E também o último. Todos os filhos de Deus nasceram devido à morte de Jesus na cruz por nós. Então ele gerou, através da sua morte, ele gerou todos os filhos de Deus. Todos que são chamados filhos de Deus é porque aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador. Creram que Jesus morreu na cruz, levando os nossos pecados sobre ele. Então foram gerados por Jesus. E ele é também o primogênito, porque é o primeiro como homem na terra a ser filho de Deus. Para ser filho de Deus tem que ter o Espírito Santo. Ele é o primeiro. E também o último, porque depois dele não existe nenhum. Ele é aquele que gerou a igreja, os filhos de Deus, e ele é aquele que no final de todas as coisas, quando todas as coisas se acabarem, vai entregar todo o poder sobre a terra e sobre o céu ao Pai, e ele então estará para sempre com o Pai, em comunhão com o Pai, na glória com o Pai, e com a igreja, os filhos de Deus, todos os filhos de Deus. Ao mesmo tempo, então, ele é o primeiro gerado e o último também gerado, porque ele mesmo é Deus. Então toda a geração de filhos de Deus está aí condicionada a Cristo. E é uma coisa interessante, Romanos diz que nada pode nos separar do amor de Deus. Nem tribulação, nem morte, nem angústia, nada. Porque se você realmente se converteu, você é capaz de dar a vida por esse Evangelho. Você é capaz de dar a vida por essa mensagem de salvação. Você é capaz de dar a vida por aquele que deu a vida por você. Então sejamos fiéis até a morte e alcançaremos a coroa da vida eterna, a coroa de glória, que nos está preparada,
está reservada a cada um que é fiel, fiel até a morte. Então, dentro dessa segunda parte, a apresentação do missivista, que tem relação aí com missiva, com carta, aquele que enviou a carta, que é Jesus, tópico 1, primeiro e último. Sendo Jesus o primeiro, todas as coisas foram criadas por seu intermédio. Sem ele nada existiria, porque ele é antes de todas as coisas. Por isso o Senhor lembra ao anjo da igreja em Esmirna que tudo estava sob o seu controle. Até mesmo os que lhe moviam aquela perseguição achavam-se-lhe sujeitos. Tudo era criação sua. Aliás, o próprio diabo estava sob a sua soberania, pois também era criatura sua, apesar de reivindicar privilégios de criador, como registrado em Ezequiel 28, 14 e 15. Sendo também o último, Jesus estará na consumação de todas as coisas como o supremo juiz. João 5, 27, Romanos 2, 16, 2 Timóteo 4, 1. Portanto, os que se levantavam contra Esmirna já estavam julgados e condenados, a menos que se arrependessem de suas más obras. Então, quando Jesus manda que João escreva a igreja em Esmirna, ele se apresenta como o primeiro e último, dizendo que antes de existir qualquer coisa, ele já existia. E também depois que a terra for destruída, se acabar, ele continuará existindo. De eternidade a eternidade, ele é Deus. No princípio ele estava com Deus e sempre estará com Deus. Todas as coisas dependem dele. Ele é que mantém as coisas funcionando debaixo do seu poder. Quando ele ressuscitou, ele disse aos discípulos: todo o poder me foi dado no céu e na terra. Então, ele está no comando. Ele é o Criador e, ao mesmo tempo, ele é aquele que veio à terra para dar a vida por nós. Nasceu como homem na terra, deu a vida em nosso lugar, mas ele ressuscitou, ele venceu a morte. Então ele está sempre aí, como início e como fim. Ele veio como homem, nasceu, é o início de um homem que na verdade é Deus na terra. E ele morreu, mas ele ressuscitou. Então todo a início, meio e fim tem a sua vida aqui na terra. Agora, como Deus, ele não tem nem início nem fim. Ele tanto é o primeiro como é o último. Ele é eterno. O próprio Satanás foi criado, não como Satanás, mas como anjo de luz, como Lúcifer. Mas desejou subir acima do Altíssimo. Desejou ser Deus. Então foi expulso do céu. Mas tudo o que ele faz está sujeito a uma ordem, a uma permissão de Deus. Ele só vai até onde Deus permite. Então, mesmo Satanás, ele é um vencido, na verdade. Está aguardando o seu julgamento final, que será lá no trono branco, quando ele será lançado no lago de fogo e enxofre, que é no final do milênio, e ali existirá o juízo final dos homens que resolveram segui-lo, e serão lançados no lago de fogo e enxofre junto com ele. Então o seu destino já está feito, só está esperando a hora certa, e vai acontecer. Tópico 2, esteve morto e tornou a viver. Conforme Jesus antecipara ao pastor de Esmirna, o diabo estava para lançar algumas de suas ovelhas na prisão, onde seriam postas à prova. Apocalipse 2,10. Todavia, nada deveriam temer, pois a seu lado estaria aquele que é a ressurreição e a vida. João 11:25. Somente Jesus tem autoridade para fazermos semelhante exortação, pois somente ele venceu a morte e o inferno. Não desejava o Senhor Jesus que o anjo de Esmirna temesse aqueles cujo poder limita-se a tirarmos a nossa vida física, mas aquele que, além de nos ceifar a vida terrena, tem suficiente autoridade para lançar-nos no lago de fogo. Mateus 10:28. Por conseguinte, o martírio daqueles santos iria tão somente antecipar-lhes a glorificação ao lado de Cristo. Então essa mensagem de Jesus dizendo que eles passariam por tribulação, por problemas, mas que não se preocupassem, porque Jesus estava dizendo: olha, eu venci a morte, eu estive aí, eu morri por vocês, mas eu ressuscitei, e vocês também vão ressuscitar. E a morte, na verdade, dos santos é preciosa diante de Deus.
aquele que morre estará na presença do Senhor. Esse que morre estará no paraíso, esperando o dia do arrebatamento. Então todo o sofrimento, toda angústia, toda lágrima é enxugada do seu rosto. Então ele passa a ter agora uma vida eterna e não existe mais perseguição. Então a morte é preciosa diante de Deus, a morte dos santos, porque é um salvo morrendo para a vida eterna, não é para a condenação. E acabou aí todo o sofrimento. Então Jesus envia essa mensagem de consolação àquela igreja que precisava, porque era muito perseguida. Na parte 3 aí nós temos as condições da igreja em Esmirna. Primeiro, tribulação. Segundo, pobreza. Terceiro, ataques dos falsos crentes. Quarto, os crentes em prisão. Então, dentro aí da parte 3 das condições da igreja em Esmirna, primeiro, tribulação. Vamos ver aí. O anjo da igreja em Esmirna sabia perfeitamente que a tribulação é um legado que recebemos do Senhor Jesus. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. João 16:33. Tranquilizado por essa promessa, o pastor de Esmirna refugia-se na paz que excede todo entendimento. Filipenses 4:7. Roguemos, pois, ao Senhor que console os que neste momento de suprema provação estão selando a fé com o próprio sangue. Oremos pelos mártires do século XXI.